Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em nosso canal, nosso novo canal. Acabamos de criar aqui a respeito de Dozulé, a cruz gloriosa de Dozulé, né? Vamos esmiuçar aqui a história, essa bela história das aparições, das mensagens, né? Que Dozulé nos presenteou e que muito, com certeza, vai enriquecer muito a nossa fé, a nossa certeza de que Cristo Rei está conosco, glorioso, né? E essas mensagens vai nos orientar, né? Sobretudo nesses tempos de confusão generalizada, né? Tantos problemas, tantos ataques que a nossa Santa Igreja vem sofrendo, e com certeza o conhecimento é a chave, né, do negócio, né? É através do conhecimento, através de boas catequeses, de um bom ensino, a gente pode não se fugir, né, dessa escravidão, de todo esse sistema que tenta nos implantar, né, conhecimentos errôneos, né, inverdades, para ser mais sincero ainda, né, transformar as mentiras, né, nesse esse volumoso empoderamento que a gente às vezes sente que não tem para onde fugir. Mas Cristo está conosco, essa é a certeza de nossa fé. Estou aqui com o Cláudio Cachoeira, grande estudioso do assunto, que vai nos ajudar, é claro, a elucidar muitas questões, né? E hoje nosso primeiro programa, o programa 001, eu digo 001, são 3 dias, porque com certeza nós vamos chegar para mais de 1000, né? Então, nós vamos iniciar esse trabalho, contamos aí com a sua participação, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Acione o sininho de notificação, vamos ajudar a gente a crescer, né? Essas mensagens precisam ser espalhadas por todo mundo, é o que Cristo pediu, vamos estudar sobre isso também. Cláudio, tudo bem com você? Muito obrigado por sua disponibilidade, né? E vamos tocar aí o barco nesse projeto que com certeza vai acrescentar e muito, né? Para nós também, né? Para mim, principalmente, que sou também, considero um leigo, e as pessoas que estão entrando, chegando com a gente, né? Nossa Senhora e Jesus escolhem a dedo, né? Das pessoas para ter esse conhecimento. Boa noite, Alain. É um prazer estar aqui, muito feliz por essa oportunidade que Deus está nos dando, para que essa mensagem chegue nas pessoas, aonde Deus quer que chegue, né? E, como tu falou, né, que todas as pessoas também possam colaborar para que essa mensagem possa chegar o maior número possível de pessoas, porque é uma mensagem de esperança, de fé, de caridade. É uma mensagem onde a protagonista é a própria igreja, né? E é uma mensagem que vem nos auxiliar nessa confusão que a gente está vivendo, vai nos dar luz. E é uma mensagem de muita esperança, principalmente, né? Então, eu tenho certeza que as pessoas, ao se aprofundar sobre Dozulé, vão ter essa certeza e essa esperança que a gente tem também. Cláudio, bom, vamos começar aí pelo início, né? Dozulé. Dozulé é uma cidade, é um vilarejo, onde se situa Dozulé, para que as pessoas possam, né, já iniciar aí esse processo de conhecimento a respeito. Sempre que eu vou falar, sempre que me perguntam sobre isso, eu sempre me lembro daquela pergunta lá, né? Inclusive que os apóstolos, que as pessoas falavam lá, de Nazaré pode vir alguma coisa de bom, né? O que era Nazaré no tempo de Jesus? Uma simples cidadezinha pequena, não valia praticamente nada para o mundo. Então, por isso que muita gente até hoje não dá muito valor por Dozulé, porque quando vai conhecer Dozulé, lá na França, como eu tive a oportunidade de já ir lá 3 vezes, posso dizer para vocês que parece que não tem nada lá, mas ao mesmo tempo tem tudo, depois que a gente compreende o mistério que está lá. Então, podemos dizer que Dozulé é um vilarejo, é uma vila, tipo, eu imagino como seria Nazaré na época de Jesus, um vilarejo rural que pertence a um distrito chamado, a uma cidade chamada Bayeux. Essa cidade de Bayeux pertence a Lisieux, ou seja, as pessoas só vão conhecer Dozulé por causa de Lisieux, da Santa Teresinha.
de tão pequena que é Dozulé. Ou seja, Dozulé é um distrito rural que pertence a um outro distrito, que é Bahia, que é uma cidadezinha um pouquinho maior, e essa Bahia pertence a Lisieux, ou seja, por aí as pessoas já podem saber que é uma cidadezinha bem pequena mesmo, uma cidadezinha rural, e Lisieux fica a 25 quilômetros de Dozulé. Por isso que foi anexado a Lisieux, por estar bem próxima de Lisieux. Então, podemos dizer assim, ó, quem for a Lisieux pode conhecer Dozulé, ou Dozulé pertence a Lisieux. Então, podemos dizer que foi mais uma providência da Santa Teresinha para nós. Teresinha do Menino Jesus, né? Não estou te ouvindo, olá. É verdade, não está me ouvindo e nem o pessoal também. Foi uma falha minha aqui, desculpa. Quando se fala em Santa Terezinha, a gente se emociona, né, Cláudio? Porque morreu tão jovem, né? Mas em tão pouco tempo de vida que nessa terra deixou tanta riqueza através da simplicidade, né? Da forma simples que ela exerceu a santidade de vida e nos ensinou, né, o básico do básico, né? Para ser santo basta fazer com amor as pequenas coisas, né, do dia a dia, né? Então é possível se tornar santo nos pequenos atos, né? E ela foi assim mestra, né, em nos ensinar esse caminho, né, de santidade, enfim. Cláudio, e uma pergunta, né, assim, curiosa, onde tudo começou, né? Quem foi essa pessoa que iniciou? Se deu através de uma revelação já de imediata? Então conta para nós, né? Quem foi, aonde tudo nasceu, né? Quem foi essa pessoa? Se Cristo já chegou é, de peito aberto, se foram revelações assim gradativas, enfim, conta para nós aí rapidamente. Então, só antes de eu te responder isso, eu quero complementar aquela ponderação, aquela reflexão que tu fez sobre a Santa Teresinha, e podemos dizer que Dozulé tem tudo a ver com Santa Teresinha, né? Porque Dozulé é uma cidade pequena também, né, como era Lisieux na época, e também, tipo, Dozulé vem trazer, a palavra Dozulé significa terra de luz, né? E a Santa Teresinha foi essa luz, né? E a obra da cruz, né, Dozulé, que fala sobre a cruz, que se chama Cruz de Amor, não é por acaso que a Santa Teresinha foi a grande apóstola do amor, né? Aquele amor nas pequenas coisas, né? E para nós para chegar nesse amor, a gente tem que começar pelas pequenas coisas, né? Então, Dozulé ensina muito isso sobre as pequenas coisas. E aí eu já encaixo naquela pergunta que tu falou, né? Deus começou com a Madalena, Jesus começou essa história com a Madalena justamente com isso, né? Ele foi preparando ela nas pequenas coisas. E como é que foi a história da Madalena? Quem que é essa Madalena Almonte? Madalena Almonte nasceu no dia 27 de outubro de 1924. Então, quando tudo começou para ela, em 1970, quando ela teve a primeira experiência com Deus, né, que depois eu vou falar, ela já tinha 46 anos. Ela tinha 5 filhos, ela é uma senhora tipo, oriunda de famílias que cuidava de uma fazenda, são pessoas bem simples mesmo, assim, no campo, e quem for visitar Dozulé vai perceber até hoje lá, né, que é uma região rural. Agora, tu imagina em 1924 em diante, né, então as pessoas, elas viviam bem simples mesmo. Então, ela tinha 5 filhos, né, e ela era uma dona de casa, que também costurava para fora também. Era uma pessoa bem simples mesmo, assim. E, e o nome dela, Madalena, não é por acaso, né? Porque ela vivia 4 anos sem comungar, 4 anos sem fazer a Páscoa, uma pessoa que tinha praticamente desertado da igreja, né? Tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo hoje, né? Hoje a gente vive uma apostasia prática, né? Dentro da igreja, né? Pessoas que não têm uma relação com Deus íntima.
Então Jesus quis primeiramente converter a Madalena, que nem a Madalena do Evangelho lá, né? Quis ter uma relação com ela. E tudo se deu quando a mãe dela, em 1970, perguntou para ela: por que tu não faz a Páscoa esse ano? E ela, para agradar a mãe, resolve, na Páscoa de 1970, 12 de outubro, se confessar. E quando ela vai comungar no domingo de Páscoa, Deus se revela para ela na Eucaristia. Então, Deus prepara ela 2 anos através da Eucaristia. Ela sente uma alegria mística na Eucaristia. O que isso vem dizer para nós hoje? Que a nossa conversão, a nossa mudança de vida, nós estamos agora entrando no Advento hoje, né? Nós só vamos ter o Advento, nós só vamos ter a nossa Páscoa se a gente ter uma boa confissão, uma boa comunhão e uma intimidade com Deus. É isso que Dosulé vem nos dizer, primeiramente isso. Não vai ter Páscoa, não vai ter vinda de Jesus, não vai ter o Advento, se a gente não começar por uma boa confissão e uma boa Páscoa. Primeira mensagem de Dosulé quer dizer isso, através dessa mensagem que Cristo quis dar para Madalena ao monte. Por isso que quando Jesus revela para ela, na 7ª aparição, Jesus chama ela de esposa. Por que esposa? Esposa a gente sabe que é a igreja, né? Que a igreja somos nós. Então, depois que ela se converte, realmente, Jesus fala para ela assim: Madalena, anuncia as minhas maravilhas daquele que vos chamou das trevas à luz para anunciar as minhas maravilhas. A partir de hoje, a partir de agora, é a minha esposa, que é justamente a oração eucarística que a igreja reza no nosso batismo. E o nosso batismo é a nossa conversão das trevas para a luz de Cristo. Por isso que Dosulé se chama terra de luz. Então podemos dizer que Dosulé é a terra da conversão. Então podemos dizer que a mensagem central de Dosulé é a nossa conversão, que tem tudo a ver com o advento que a gente está entrando. Cláudio, em que ano começou essa preparação, né, da Madalena ao monte e que culminou, né, nessas mensagens? Isso. Ela fez essa Páscoa em 1970, quando ela tinha 46 anos já. Poxa, muito recente então, né? Uma história praticamente contemporânea nossa, né? Contemporânea. E ela já tinha 46 anos, numa idade mais madura. Isso prova nela que nunca é tarde para a gente se converter, né? Nunca é tarde. E a própria idade dela mostra isso, né? E Jesus preparou ela 2 anos pela Eucaristia. Toda vez que ela tomava a Eucaristia, ela tinha uma revelação mística na Eucaristia. Ela sentia uma alegria que ela não podia se conter. Por isso, né, eu peço para que as pessoas, para poder aprofundar mais esse testemunho que ela teve com a Eucaristia, acessar lá o nosso site, né, www.cruzgloriosa.com.br, que lá está o relato na íntegra sobre esse testemunho, que é um testemunho maravilhoso para a nossa própria conversão, e um testemunho que ela teve com a Eucaristia para nos dar o grande sabor e amor para a Eucaristia. Porque o primeiro testemunho de Dosulé é sobre isso. Então foi de 70, foi de 70 a 72. 2 anos Jesus trabalhando com ela pessoalmente. Depois sem aparições da cruz ainda. Sim, e a aparição da cruz foi de 72 a 78. Então são 2 fases, né? Jesus preparou a conversão dela de 70 a 72, e as aparições começam de 72 a 78. Uhum. Enquanto a gente está batendo esse papo, Cláudio, o site também sempre está entrando aqui, né? O pessoal realmente gravar aqui, né? E acessar, né, as informações de uma forma bem mais aprofundada, né? Nossa missão aqui no canal do YouTube
e demais canais que a gente, com a graça de Deus, for espalhar essas mensagens, será apenas dar aí esse apanhado geral, né, de todos esses estudos que, mais uma vez eu digo, né, estão todos aprofundados, estão assim bem esmiuçados, né? E você não para, né, Cláudio? Sempre tem mensagem nova lá. Como é que é isso? Então, eu ultimamente, por causa do meu trabalho, eu assim, dou um curso online também sobre Deus leve, e dou um curso para um grupo de terça e quarta sobre espiritualidade e catequese da igreja, né? Então, eu não tive tempo ainda de atualizar, mas nesse site lá da Cruz Gloriosa está o texto original, né, de Josué, como está na íntegra, como se deu, né, o texto na íntegra lá. Inclusive, é o pároco que presenciou as aparições, que narra toda a aparição de Josué, e ele cita essa conversão da Madalena, como tudo se deu. Então, e lá está o documento, viu, Alain, na íntegra, como o padre Rossetti colocou nos autos da Curia de Roma, como está no livro lá de Josué, o livro original. Tá? Então, eu fiz questão, porque hoje em dia na internet, né, existem muitas versões, muitas coisas que não são verídicas, as pessoas acrescentaram coisas, alguns retiraram coisas assim, do texto original. Eu quis colocar um texto fidedigno do pároco que escreveu a história de Josué, que presenciou Josué. Então, esse site está o documento original na íntegra, como se deu em Josué. Então, por isso que a pessoa que acessar o site, na primeira página já vai encontrar esse testemunho da Madalena e o relato do padre Rossetti, que presenciou e escreveu sobre Josué. É a testemunha mais forte que existe sobre Josué, é o próprio pároco, que foi o diretor espiritual dela, e o que recolheu todas as mensagens e os testemunhos sobre Josué. Então, eu fiz questão de criar esse site justamente para isso. O Cláudio, é bom que se diga, né? Eu já te conheço suficientemente para dizer isso aí. Há todo um cuidado, né, da sua parte, diante de tantos estudos, né, de tantas mensagens, você tem um zelo muito grande, né, em sempre caminhar completamente em sintonia com a igreja, né, nada fora do que a Santa Igreja, de certa forma, não respalde, né, seja através da palavra de Deus, ou através, conforme você acabou de dizer, né, do aval do pároco, que também, né, ajudou a iniciar todo esse processo e dar uma certa credibilidade. Claro que a igreja ainda, né, como sempre, é muito comedida, né, sempre procura se aprofundar muito, então não temos ainda esse aval por completo, né, da igreja, mas com certeza o Espírito Santo está aí justamente para iluminar todos os nossos líderes, a nós mesmos, né? E toda a verdade, ela de uma forma ou de outra, ela sempre prevalece, né, Cláudio? E é por isso que eu nesse acho que é intuito, importante, né? né, tipo, acho que é importante falar para as pessoas que são bem leigas, né, que talvez estão escutando esse vídeo, tem uma clareza muito pouca ainda sobre o que é a revelação particular e o que é a revelação pública. A revelação pública é a Sagrada Escritura. As revelações privadas são aquelas que durante o tempo, o próprio Jesus vem revelar para pessoas comuns, né, aquilo que a gente precisa aprender dentro da Sagrada Escritura e que talvez as pessoas perderam esse elo, né, com uma doutrina, com a própria igreja. Então, Jesus vem, na verdade, trazer nós para a doutrina, trazer nós para a Escritura, trazer nós para a tradição, e não ao contrário. Né? Por isso que a revelação particular não pode trazer nada novo. Né? Ela só pode vir trazer aquilo que já está na tradição, na Sagrada Escritura, na própria liturgia, na doutrina da igreja. E nos leva justamente a trazer isso, né? Vem em trazer a beleza da igreja, a beleza da doutrina, a beleza da Sagrada Escritura e a beleza que é a instituição chamada igreja. Eu fui, viu lá, acho que eu posso dar meu testemunho agora, né? Que eu só fui amar verdadeiramente a minha igreja
foi Dosulé que me transportou para a liturgia, para a Sagrada Escritura, para o catecismo. Isso mostra, eu sou prova viva, o quanto que isso que é o papel da revelação particular, né? Levar nós para a revelação pública, que é a tradição, e não o contrário. Né? Por isso que a revelação particular não pode trazer para si. E nós vamos ver, né, que ao longo desse curso que nós vamos fazer sobre o Zulé, a gente vai perceber que a mensagem vai levar para a igreja, e não ao contrário. Né? Então, como a igreja é prudente, né, quando se trata de revelação particular, por quê? Porque ela vai. Porque a revelação particular não acrescenta nada para a igreja em si, né? Só que a igreja pode receber os frutos da revelação particular. Então, por isso que a igreja vê com carinho também a relação particular, né? Só que a relação particular, por exemplo, o Medjugorje, né? Quantos frutos o próprio Medjugorje trouxe para a igreja, né? Então, a relação particular não é ruim para a igreja, mas só que a igreja é cautelosa, porque se tratando de pessoas leigas, comuns, e às vezes também há muitos exageros, às vezes pode fazer o efeito contrário também, né? Então, a igreja, na história da igreja, sempre se houve muita prudência em relação a isso. Né? Por quê? Porque a igreja ela é a guardiã da verdade, a guardiã do mistério de Deus, e com isso não se brinca. Né? Com isso precisa ter toda uma prudência, né? como a verdade exige. Então, quando a igreja ela é. O próprio Padre Pio, né, 50 anos foi perseguido pela igreja, e ele diz, né? Se não tivesse me perseguido, eu não me teria salvo. Então, ele não viu como ruim a própria perseguição, porque ele viu que a igreja precisava ser prudente, porque o inimigo é muito esperto, né? E a gente vai perceber lá que teve uma mensagem de Dosulé, na 49ª, que o inimigo quis entrar dentro da mensagem de Dosulé. E Deus permitiu para mostrar o falso e o errado, quando é falso e quando é errado. Lá. Então, Deus quis, na mensagem de Dosulé, Deus quis mostrar toda a luta da igreja contra o inimigo. Então, vai ser uma oportunidade assim, da gente iluminar vários pontos, né? Também em relação a isso. Olha lá. Com certeza. O Cláudio, tá, e depois desses 2 anos, né, iniciou propriamente aí as revelações. Aí a Maria Madalena Almonte começou a visualizar a cruz de luz. Como é que se deu isso daí? Começou a receber mensagens que a gente chama de interlocuções, né? A exemplo até do nosso queridíssimo Padre Gobi, né? Que através daquele livro azul, né? Maravilhoso também. Isso. Então, a Madalena foi assim, ó, de 1970 a 72, Jesus preparou ela pela Eucaristia. Então, ela tinha revelações de Jesus para ela, para a conversão dela na Eucaristia. Por isso que eu reforço o convite, né, de as pessoas ir lá no site para lerem na íntegra, porque vale muito a pena para nossa própria conversão com a Eucaristia também. Que, infelizmente, hoje está se deixando muito de lado, né, essa intimidade com a Eucaristia, né, que é uma das raízes da apostasia também. E esse testemunho da Madalena vai nos ajudar também a isso. Então, de 70 a 72, Jesus quis converter ela, propriamente dito. Né? Então, ela todos os dias, e pessoal que está nos ouvindo, às 4h30 da manhã, o marido dela saía para trabalhar, todo dia. O marido dela, ele trabalhava numa fábrica. Todo dia, às 4h30, ela fazia o café, levava ele até o portão. Como qualquer dona de casa, pessoa comum, em uma vida simples. E ela levava uma vida ordinária, igual a todo mundo. Assim. E até que no dia 28 de março de 72, quando ela... Isso ela narra, né? Eu vou só repetir o que ela narra lá. No dia 28 de março de 1972, às 4h30 da manhã, quando o marido dela sai do portão, ela tinha o costume de sempre levar ele até o portão, né? E aí voltava para dentro de casa e ia dormir. Só que nesse dia e sempre ela tinha um costume, ela abria a janela e rezava uma oração à Santíssima Trindade, olhando para o céu.
era o costume natural dela. Qual foi a providência que naquele dia que ela foi rezar a oração no Santíssima Trindade, ela viu uma cruz luminosa se formar no céu. Uma cruz, e aí ela fica deslumbrada com aquilo, e a cruz fala três palavras em latim para ela. Ecce cruce domini. Pensa lá, uma mulher que tinha que ela tinha quarta série de estudo, praticamente, uma quarta série nossa aqui, mal falava o dialeto francês, escuta um latim vindo de uma cruz luminosa no céu. Ela ficou, mas ela conta, mas a cruz que ela viu, ela fica deslumbrada, vale a pena também ver o próprio relato dela lá no site. O próprio relato dela é uma testemunha, sabe? Por isso que a maior mensagem de Dosulé é o próprio relato dela, né? E a conversão dela também. Então, como ela conta como a cruz se formou, aí as pessoas vão ter que acessar o site, né, para poderem ver lá. Mas ela fica deslumbrada, então ela escreve no papelzinho como ela entendeu, et crucis domini, e foi levar para o Padre Ronicetti no outro dia, né? E quando ela entrega para o Padre Ronicetti, ela pergunta: padre, o que significa essas três palavras aqui? Aí o padre fala para ela: eis a cruz do Senhor, fala para ela. Então ela fica chocada. Então tem tudo a ver com aquilo que eu vi. E aí começa a história toda. Maravilha, né? Isso, poxa, essas revelações a gente fica assim, meu Deus, será que eu teria estrutura, né? Até emocional para experimentar na pele essa maravilha, né? Mas assim, enfim, aí tudo começou. Ela durante esses 2 anos, Cláudia, já havia assim, se abria aí com o confessor dela, no caso o padre auxiliava ela nesse processo. Isso. E a Isso. questão. Então, esse padre Rossetti que fez o apanhado de tudo, ele que acompanhou ela durante todos os anos que ela teve essas revelações lá em Zulé. Ela sempre, tudo que ela recebia, tudo ela subordinada ao padre e ao bispo. A Papa Madalena não fazia nada sem o padre e sem o bispo. Isso, para nós, ela é uma grande segurança, né? Significa que ela tinha muita obediência ao padre e ao bispo. Ela não fazia nada sem submeter tudo que ela escrevia, tudo que ela via ao padre e ao bispo. Tanto ela que Jesus permitiu ao bispo e ao padre estarem junto com ela quando Jesus se manifestava para ela, assim nos êxtases dela, né? Porque depois as aparições se deu no Santíssimo, na igreja de Dosulé, na presença do padre, dos bispos, do bispo de Dosulé, e de duas freiras que o próprio Jesus escolheu. Então, praticamente, Jesus revelou a mensagem na presença da igreja, propriamente dito. Da pessoa do bispo, do padre, eles presenciavam. Então, eles presenciavam ela falando o latim ao vivo, de viva voz, na frente deles. Então, era para não deixar dúvida mesmo. E com êxtase, né? As 49 aparições que ela teve no Zulé, todas com êxtase. Ela entrava em êxtase. Então, é mais um... Uhum. Cláudio, todas essas aparições, né? Ela escrevia também? Eram mensagens escritas? Ela sentia ali o Jesus ditava para ela? Desculpa a pergunta, mas eu acho que é uma pergunta que todos que estão conhecendo têm essa curiosidade, né? Então, acho importante você relatar aí esses detalhes, até para que as pessoas comecem aquele ditado, né? A gente começa a amar aquilo que conhece, né? Então, acho que a nossa missão aqui de início é fazer essas pessoas se despertarem, né? Para a beleza, né? De tudo que acontecia ali. Então, essa é uma particularidade também de Dosulé, viu lá? E as pessoas que estão nos ouvindo aí. Que é diferente de locução interior, né? A locução, a pessoa recebe uma iluminação no coração e vê como se as palavras estivessem escritas, né? Então a pessoa vai lá e escreve como se estivesse lendo num quadro. Os êxtases, não. O próprio Jesus fala para ela de viva voz
as palavras de viva voz. Algumas vezes ele pede para ela repetir na frente do bispo e do padre, principalmente no que se refere ao latim, principalmente as frases em latim, mas principalmente as frases no dialeto. Né? Interessante ela também, que quando Jesus pedia para ela repetir o latim, ela tinha um problema na língua, né? E que nesse momento o problema desaparecia e ela falava o latim fluente, sem falha. E quando ela ia escrever o latim no papel, ela escrevia como se fosse escrito em dialeto, porque ela não tem a grafia do latim. Então, mas daí era quando o padre ajudava ela. Porque para escrever ela não tinha sabedoria, mas para falar na frente do bispo ela falava sem falha. Esse é mais um milagre de Josué também, né? Quando ela falava sem erro, mas na hora que escrevia, Deus permitia que se manifestasse a fraqueza dela, para ficar claro que o instrumento é débil, né? Então, era mais uma prova que ela não tinha condições de estar falando aquilo. É como se Jesus quisesse falar isso, né? E tudo que Jesus queria comunicar para ela, ele pedia para ela repetir em voz alta, para ficar como testemunha das pessoas que estavam perto dela também. Então, Josué tem essa particularidade também. Tá? Cláudia, outra pergunta, assim, os familiares, né, o esposo dela, você disse há pouco para nós que ela tinha uma vida normal, né, aparentemente normal, apesar de todas essas revelações, né, e a família tinha esse conhecimento também, junto com o bispo, com o pároco, eles apoiavam a Madalena Almonte nesse sentido? Boa pergunta lá. E o próprio padre Roissetti depois, né, vai falar da família dela, né? Ele conta que o marido dela, depois que soube, ele foi muito parceiro dela até nisso. E a Madalena Almonte também vale falar, né, que ela era uma pessoa muito ativa na paróquia. Ela dava catequese, ela preparava os casamentos, né? Então, de uma pessoa que mal fazia Páscoa, 4 anos sem comungar, olha que mudança de vida que ela teve. Viu lá? Então, conversão, o que é uma conversão de fato? A conversão de fato é quando a gente muda a vida e serve a igreja. Não foi isso que Jesus fez com a sogra de Pedro? Depois que ele curou a sogra de Pedro, ela começou a servir Jesus. Então, uma conversão de verdade, essa é outra mensagem que Josué passa também. Quando a gente se converte, a gente passa a servir a Deus. E Madalena é outro testemunho disso. Então, por isso que a mensagem também teve mais esse testemunho também, né? A Madalena, ela não só se converteu pessoalmente, ela começou a servir a própria paróquia de Josué. Isso foi mais uma credibilidade para a mensagem, né? E aí a família toda, né, da Madalena Almonte começou a frequentar a igreja, né? Interessante que ela também, ao mesmo tempo, né, vocês vão perceber lá, lendo a mensagem de Josué, que era uma mulher que não se descuidava da família, ela não se descuidava de cuidar dos filhos, de educar os filhos, de levar para a escola, de dar comida na hora. Então, vocês vão ver que é uma pessoa, gente, que ao mesmo tempo que se preocupava com o lado espiritual, se preocupava com o dever. Isso é outra mensagem que Deus passa também. Né? Um dia eles perguntaram lá em Medjugorje, né, para Nossa Senhora, assim, como que a gente faz para ser santo igual a senhora, né? Daí Nossa Senhora falou para elas, cumprindo os vossos deveres, né? Porque as pessoas acham que depois que se converte, né, tem que viver só uma vida espiritual, né? Não. A vida espiritual passa pelo nosso dever, né? Nosso dever de Estado, né? Quem é casado, cuidar dos filhos também, né? Cuidar da vida material, que diz o São Paulo, né? Que os casados cuidam das coisas do mundo, né? Que os solteiros, que são os consagrados, cuidam das coisas de Deus. E hoje, infelizmente, hoje, né, Van? Está havendo muito essa inversão, às vezes, também, né? Essa confusão sobre isso também, né? As pessoas não estão sabendo qual que é o equilíbrio disso, Deus. E Josué vem nos ensinar muito isso. Então, a pessoa que lê a mensagem de Josué vai se deparar com esse ponto também, que é muito importante. Né?
E é justamente isso que aproxima Dozulé do testemunho de Santa Teresinha, né? Que Exato, por isso que eu quis falar nisso. transformava o seu cotidiano numa via de santificação e purificação. Poxa, assim, é uma santa que nos ensinou que nas pequenas coisas do dia a dia, né, as coisas mais corriqueiras, mas feitas com amor, santificam e agradam o coração de Jesus, né? Então, por isso que a gente pode traçar esse, esse paralelo, né, entre o testemunho de Santa Teresinha e, pelo que você está nos relatando, as mensagens de Dozulé, né, que se deram inicialmente com a Madalena ao Monte. Você disse que foi até 78, é isso? 1978. Isso, de 72 a 78 que se deu as aparições, né? São 6 anos consecutivos de aparições de mensagens, sim, né? São 49 aparições distribuídas em 6 anos, né? Então não era com muita frequência, assim, não eram muitas mensagens, entendi. né? Mas é importante, Viola, que a mensagem de Duzulé, ela é cheia de conteúdo escondido nos mistérios, viu? Por isso que ela exige contextualização, aprofundamento, né? E muito, como é que eu posso dizer, muito cuidado no sentido de não esvaziar ela, tá? Para não tornar ela simplista, sabe? Porque por trás de cada frase ali tem muitos mistérios ali. Por isso que a gente vai agora, a partir desse vídeo, vamos, com a luz do Espírito Santo, vamos, e com a graça de Deus, tentar ver se a gente consegue, né, abrir cada um desses mistérios para nos ajudar a compreender um pouco melhor. Isso, vamos elucidando, ajudando as pessoas até a interpretarem aquilo que elas, eventualmente, que elas forem consultar no site, né? Porque não é fácil. Eu, por exemplo, que já tenho já tive esse privilégio de assisti-lo por várias aulas presenciais aqui em Araxá, né? Momentos assim que a gente tem uma gratidão enorme, a gente percebe a profundidade, né, de tudo o que é dito ali. Então, por trás de cada frase, às vezes de Cristo, né, a revelação do próprio Cristo, a gente pode montar um estudo, né? É uma coisa muito profunda, uma coisa que nos desafia a buscar realmente esse sentido pleno de fé, né? Que é o chamamento. E o que pode nos proporcionar isso? Cláudio nos disse no início, né? A vida levada assim ao nosso compromisso de Estado e o nosso compromisso de fé, né? A Santa Eucaristia, a missa, no mínimo do mínimo, aos domingos, né? Então, quer dizer, é o chamamento da nossa caminhada cristã, né? E a importância da Eucaristia, da presença do Cristo em nós, né? Tudo isso aliado aos estudos, né, Cláudio? Eu posso afirmar aqui para o pessoal que está nos acompanhando aqui nessa primeira lição, né, nosso primeiro vídeo, com tudo isso, né, os sacramentos da igreja, tudo que ela pode nos oferecer, o sacramento da confissão, né, que tem essa importância, todos os demais sacramentos, a pessoa se torna realmente uma rocha, né? Então, dificilmente as forças malignas conseguirão algum tipo de êxito, né, para as pessoas que conseguirem, né, caminhar com tudo que a igreja tem para nos oferecer, né? Então, por isso que Dozulé, eu não tenho dúvida que Dozulé é uma mensagem eucarística, como primeira mensagem, é uma mensagem eucarística. Por quê? Não foi por acaso que Jesus, durante 2 anos, preparou ela com a Eucaristia. E quando Jesus ensinou a própria oração de Dozulé, na terceira frase ele fala assim, ó, piedade, meu Deus, para aqueles que vos fogem, dai-os o gosto da Santa Eucaristia. A terceira frase de Dozulé fala isso. A terceira frase da oração. Ou seja, Dozulé é sim também uma mensagem eucarística, uma mensagem para a gente voltar para a Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia é o centro da igreja, né? A igreja vive da Eucaristia, e a Eucaristia prepara nós para o banquete do Cordeiro.
né? A Eucaristia é o banquete do Cordeiro, prepara nós para o banquete do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja, que é a esposa. Por isso que quando Jesus fala para Madalena ao monte depois que ela, que sorte feliz, tornou esposa, chamou ela de esposa, chamou a Madalena de esposa. Mas para ela ser esposa, ela teve que passar como? Pela confissão e pela Eucaristia, se tornar um com ele. Então, eu acho que a primeira mensagem que Duzulé tem que bater forte em nós primeira coisa, se eu quiser compreender Duzulé, se eu quiser amar esse mistério de Duzulé, eu tenho que imitar a própria Madalena ao Monte, o que Jesus fez para ela. Confissão e Eucaristia. Aí eu começo a entrar no mistério da cruz, depois. Primeiro eu tenho que viver essa vida ordinária de Santa Teresinha, entendeu? Perfeito. E com a experiência com a Eucaristia e com a confissão. É a primeira parte de Duzulé. Nós podemos aproveitar, né? Aproveitar aqui esse primeiro encontro e desafiar, né, as pessoas que estão assistindo esse primeiro vídeo nosso a buscarem, né, também essas duas formas, até para que possamos continuar os estudos de uma efetividade muito maior, né? Então, a desafiar você, né? Confissão, Eucaristia, confissão, né? Para que nós possamos nos preparar, né? Gente, o mundo está aí, né? Os desafios estão aí, as insídias do nosso inimigo estão cada vez mais ousadas, a gente sabe disso. Então cabe a nós buscarmos as armas, a armadura do cristão, né? Temos essa maravilha, tantos ensinamentos, e é o nosso propósito aqui, né? Essa aula hoje, aula não, esse encontro nosso já está, o tempo passa tão rápido, né, Cláudio? A gente não vê o tempo passar, mas eu acredito que a gente pôde passar para vocês esse start, né, todo onde tudo começou, né? Quem é Madalena Almonte, essas revelações, né? Essa história. Convém você também reassistir, reaproveitar esse material, né? Vamos também eventualmente criar cortes, né, a respeito de tudo que foi tratado aqui, até para facilitar para vocês a consulta. Então, nosso canal do YouTube também vai ter esse intuito, né? Fora o site que eu já passamos para você ao longo dessa transmissão desse programa, né? Nós já passamos o endereço aqui, tá bem, creio que está bem na cabeça de vocês, né? Deixa eu colocar aqui, .cruzgloriosa.com.br. É lá que tem tudo isso por escrito, né? E vamos transformar, nós vamos também eventualmente fazer alguns programas ao vivo para tirar dúvidas assim com o Cláudio ao vivo. Eu acho interessante a gente ter também esse recurso. E o nosso intuito, conforme eu disse, é passar essas mensagens de Dozulé, essa riqueza toda. No nosso próximo encontro, nós vamos já começar, né, Cláudio? Nas matérias em si, né? O Cláudio já está preparando aí com muito carinho para nós gradativamente, né? A gente vai paulatinamente passando para vocês, né, as mensagens, respeitando, né, essa cronologia no sentido assim de roteiro, né, para que vocês fiquem sempre muito bem situados, né? Demos essa introdução hoje para você conhecer Dozulé, é importante isso, e agora ao longo dos nossos próximos programas nós vamos entrando no tema em si, né, e saber até hoje, no nosso tempo atual, como é que está tudo isso, né? Como é que essas mensagens chegam para nós, enfim, mas isso aí é mais para frente, né, Cláudio? Vamos preparar isso com muito carinho, né? E deixar, Cláudio, ó, como sempre, eu não sei se é emoção de estar aqui começando esse projeto, prometemos um ao outro iniciar com uma oração e não consegui. Eu já pulei essa etapa, mas não por maldade, peço perdão a Deus aqui, mas aquele marinheiro de primeira viagem, né? Nós vamos pegando o jeito aqui, rapidinho, eu cuido às vezes da técnica ao mesmo tempo, bato papo com o Cláudio, mas enfim, tudo isso com o objetivo, né, de trazer vocês
para perto de nós, né, formarmos essa família de fé. Por isso eu desafio mais uma vez você se inscrever no canal. Esse canal começou agora, né, pouquíssimos inscritos, mas nós prometemos que vamos recheá-los de boas informações, mas precisamos de vocês para nos ajudar a divulgar as mensagens, a divulgar as transmissões ao vivo que nós vamos fazer, é claro, um comunicado antecipado para que você possa se programar e nos ajudar, né, a levar essa mensagem adiante. Esse é o desafio, né, Cláudio? Isso, Flávio. Eu quero te agradecer, né, por esse desafio, por ter aceitado esse desafio. Eu acho que o Dozulé merece um pouco de atenção, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo agora, porque é uma mensagem que cabe muito bem para esse momento, né? É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de alegria, e vocês vão perceber que lá é uma mensagem principalmente para nos reconfortar, né? No meio de tantas coisas ruins que a gente está vivendo. Eu sempre até coloquei uma imagem lá nela, é como se a gente estivesse na tempestade e Jesus está no nosso barco. Mensagem de Dozulé vem dizer que Jesus está no nosso barco. Basta que a gente veja ele lá. Então, acho que a mensagem central de Dozulé vem dar essa esperança. E nos próximos encontros nós vamos mostrar isso. Com certeza. Vamos agradecer a Deus, Cláudio. Puxa para a gente aí uma oração, né? Nós não começamos da forma certa e prometemos também da próxima. Eu acho que a gente já podia criar o hábito, né? Já que a gente está falando de Dozulé, né? Sim, sempre encerrar os nossos encontros com a oração de Dozulé. Né? Perfeito, Jesus, ótimo. Né? Aí já fica para ficar registrado aí para as pessoas começarem já elas a rezarem, né? E então Jesus ensinou essa oração para Madalena e mais um Pai Nosso e 10 Ave Maria. Mas como encerramento, eu vou fazer só a própria oração de Dozulé para o nosso encerramento. Depois cada um faz um Pai Nosso e 10 Ave Marias, né? Que também ofereça também nela por esse projeto, por esse trabalho. Perfeito. Tipo, reze por nós, né, para que a gente seja esse instrumento nas mãos de Deus, né, para que essa mensagem possa chegar até eles, né, com simplicidade, com humildade, né, que a gente possa ser esse instrumento na mão de Deus. Piedade, meu Deus, para aqueles que te blasfemam, perdoai-os que eles não sabem o que fazem. Piedade, meu Deus, para os escândalos do mundo. Livrai-os do espírito de Satanás. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos fogem, dá-lhes o gosto da Santa Eucaristia. Piedade, meu Deus, para os que vierem arrepender-se aos pés da cruz gloriosa, que aí encontrem a paz e a alegria em Deus, nosso Salvador. Piedade, meu Deus, para que venha o vosso reino, mas salvai-os que ainda é tempo, porque o tempo está próximo, eis que eu venho. Amém. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, amém. Senhor Jesus. Amém. Cláudio, muito obrigado, né, por esse encontro. Nós vamos aí, conforme eu disse, vamos ao longo também da semana gravar outros materiais para sempre deixar o site atualizado. E, pela última vez, né, inscreva-se no canal, ajude-nos a compartilhar essas mensagens. É, né? Muito importante a gente crescer. Não pela questão de números, para nós, isso é irrelevante. É pelas almas que precisam ser alcançadas com essa nossa missão. Né? Muito obrigado pela sua presença. Esperamos você no nosso próximo programa. Um grande abraço.